This is the A paz, meus moment. irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Será que vai existir um arrebatamento secreto, irmãos? Onde Jesus vai vir de forma oculta, secreta nas nuvens, vai raptar as pessoas que creram nele, né? Nesse mundo e vai sumir com essas pessoas. E aí vai se dar início à grande tribulação, aonde depois ele vai vir uma terceira vez para destruir o anticristo. Como a teologia, né, pré-tribulacionista ensina, que depois do arrebatamento secreto, o homem da iniquidade vai se levantar. Mas será que esse arrebatamento secreto é bíblico, irmãos? Irmãos, não é, eu vou mostrar para vocês aqui um versículo que deixa muito claro, e é objetivo, irmãos. Esse versículo aqui, ele não faz rodeio, ele não é enigmático, ele é claro, falando da volta de Jesus uma segunda vez para aqueles que o aguardam. Mostrando que Jesus só vai vir mais uma vez, irmãos, porque senão aqui no próprio versículo teria que dizer que ele viria pela terceira vez. Teria que vir mais duas, né, que daria três. Não, mas fala que ele virá uma segunda vez para aqueles que aguardam a salvação de Cristo, nos mostrando que ele já viu a primeira, né, depois que ele morreu e ressuscitou, e agora vai vir uma segunda. E aqui fala de forma direta, irmãos, sem rodeios. E deixa dando nos ensinando, né, dando a entender que ele virá sim, mas uma segunda vez definitiva, irmãos, para aqueles que aguardam a salvação em Cristo. Vamos ver esse versículo aqui, irmãos? Olha só, queridos, aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Viram aqui, irmãos? Então Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Então aqui a Bíblia. Estou falando aqui de Bíblia, irmãos. Irmãos, palavra de Deus, tá? Palavra de Deus, não é narrativa de homem, não. Estou te mostrando a Bíblia, que diz que ele vai vir uma segunda vez. Uma segunda, veio a primeira, agora a segunda, para aqueles que aguardam para a salvação, nos dando a entender que ele virá uma vez só. E combinando com outras passagens que diz que, principalmente lá em Apocalipse, onde ele virá e destruirá com o sopro da sua boca o homem da iniquidade, a besta, o anticristo, que vai se levantar. Então ele virá sim uma segunda vez. Então, irmãos, nos dando a entender que não vai haver um rapto secreto, não. Quando ele vir, vai ser visível, irmãos. Destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino, o milênio nesse mundo. E é por isso que eu não creio no arrebatamento secreto. Porque a Bíblia não dá indícios disso. E se eu creio, como eu creio também que você só crê na Bíblia, então fiquemos com o que a palavra de Deus nos ensina, que ele virá uma segunda vez para aqueles que aguardam a salvação dele, nos dando a entender que ele virá de novo, mais uma vez, e pronto, acabou, irmãos. Porque senão a Bíblia aqui teria que dizer mais duas, num secreto e depois para destruir o anticristo. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, pelo que eu compreendo aqui da palavra de Deus, se ele vai vir só mais numa segunda vez, então será definitiva e será para cumprir a palavra de Deus, onde ele vai destruir o anticristo, ou seja, no final da grande tribulação. Isso quer dizer que nós, se estivermos no tempo do anticristo se levantar, a gente vai ver esse perverso, irmãos. Mas Deus nos guardará. O Senhor estará conosco. O Senhor nos dará direção. Porque o Senhor não abandona o seu povo. Assim como ele não abandonou Israel lá no Egito, quando enviou as 10 pragas. É assim como ele sempre guardou o seu povo durante as perseguições, tribulações. Nos dias de hoje não é diferente não, irmãos. Porque é a promessa de Deus guardar o seu povo. Mas desde que a gente compreenda a palavra de Deus, para não cair em frustração
e narrativas inventadas e criadas pelo homem, que eu creio que é esse arrebatamento secreto, que não tem base bíblica para isso, e a prova está aqui. Um versículo direto e reto que não deixa dúvida. Ele virá uma segunda vez, agora, para aqueles que o aguardam, para a salvação. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. Que Deus tenha tirado esse entendimento através da palavra dele e te feito compreender mais essa passagem da palavra do Senhor para o fortalecimento da tua fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos.